E aí, vamos estudar a lição? Super terça-feira chegou, estamos aqui super linkados com a palavra do Senhor e hoje o nosso conteúdo está falando a respeito do testemunho fiel de Mordecai. Ei, o cenário se constrói na seguinte perspectiva. Esther capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, tem o relato de que Amã foi muito honrado pelo rei Assuero. Ele recebeu uma condecoração toda especial, um cargo super relevante. E aí, todos deveriam se prostrar diante de Amã. O texto do capítulo 3 de Esther, do verso 1 ao 15, relata que ele, Mordecai, não se encurvou diante de Amã. E isso deixou Amã furioso. Para você entender melhor a história, compreenda o seguinte: Amã era descendente do rei Agag. O rei Agag era uma amalequita que deveria ter sido executado sob a ordem de Deus. Saul não cumpriu a ordem divina, poupou Agag. Samuel, o profeta, fez o que Saul não conseguiu fazer. Ele executou Agag, o amalequita. E Amã, descendente de Agag, imagina o ódio que ele nutria pelo povo judeu, inclusive sabendo que um dos seus ancestrais, Agag, havia sofrido desta forma. Tendo isso em vista, não existia uma outra coisa no seu coração a não ser um ódio contra o povo judeu. E os amalequitas, são problemas há muito tempo para o povo de Deus. Você se lembra quando saíram do Egito em direção à Terra Prometida e os amalequitas então combateram os israelitas naquela que foi a primeira guerra, o primeiro conflito ao sair do Egito em direção à Terra Prometida? Exatamente isso. Uma história de ódio e desejo de vingança. E agora, ao ver Mordecai não se encurvando, ele encontrou o que queria para processar o seu ódio. Eu quero que você entenda o seguinte: a gente só dá aquilo que tem. Compreende isso? Se ódio é o que você tem no seu coração, ódio é o que você vai distribuir para as pessoas. Se amor é o que você tem no seu coração, amor é o que você vai distribuir para as pessoas. Se mágoa é a única coisa que existe dentro de você, mágoa é o que você terá para distribuir para as pessoas. A gente só dá o que tem. Amã tinha ódio dos judeus, então ele resolveu distribuir ódio, criando um plano de execução para todo o povo judeu, acusando-os inclusive de coisas que eles não estavam fazendo contra o reino da Medopérsia. Tendo isso em vista, algumas outras lições podem ser aproveitadas por cada um de nós. Você poderia racionalizar numa mente pós-moderna. Qual é, pastor? Qual que é o problema de se encurvar? Um respeito político? Deus não ia ser tão intransigente assim, tão duro desta forma? E se por acaso fosse um erro, era só pedir perdão depois? Qual que é o problema? Por que tanta rigidez? Onde está a flexibilidade, a adaptação? Ei, a mente pós-moderna raciocina nessa direção, mas o verdadeiro servo de Deus sabe os limites da vida de um adorador e as implicações existentes em jogar os mandamentos de Deus, os princípios da lei de Deus na lata do lixo. Consciente disso, Amã percebe Mordecai se posicionando como um verdadeiro adorador, não se importando, inclusive, com as consequências relacionadas ao seu bem-estar ou sua integridade física. Ele é fiel ao Senhor a toda prova. Que exemplo fantástico de Mordecai como adorador. E note uma coisa a mais: Amã tinha o prestígio, Amã tinha o cargo, o poder, a grana, o dinheiro. A única coisa que ele não tinha era o Mordecai se encurvando diante dele. Note que ele não está contente com o que tem. Ele quer algo que ele não possui. Por que o ser humano é assim? Nunca está contente com o que tem, está sempre em busca de algo que ainda não possui. Não bastava para ele todos se encurvando, ele queria o Mordecai também. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já está contente com tudo o que você tem? Ou está sempre em busca daquilo que você não tem e, consequentemente, não dá atenção ao que está próximo a você? Presta atenção,
Se liga, porque isso pode ser um grande problema. Muitas lições podem ser absorvidas aqui, através do testemunho poderoso de Mordecai, e que eu e você possamos ter a nossa fé fortalecida com tal testemunho e nos posicionemos verdadeiramente como um adorador do Senhor. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo exemplo de Mordecai nesta terra medo-persa. Ajuda-nos a também sermos um exemplo para a glória do Teu nome, aonde estamos inseridos, em nome de Jesus.